Isso. Vocês não vão para o Senhor? Amém! Por gentileza, grande esse som aqui, por favor. Aproveitar. Nossa, abaixa um pouquinho. Aí, isso. Aproveitar que você volta com a Bíblia aberta, Mateus, capítulo 7, versículo 1. Mateus 7, capítulo 7, versículo 1. Glória a Deus. Amém? Vocês vão achar? Amém. E assim a palavra do Senhor. Só o capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não seja julgado. Amém? Não bate palma ainda. Quero que todos morram aqui comigo. Tem gente. Não, mais forte, mais forte. Tem gente que existe, mas não vive. E isso, bate palma assim para aparecer. Amém? Teremos. Isso. Vamos entender nessa palavra que tem pessoas que julgam sem saber os seus irmãos, tem pessoas que julgam sem saber aquilo que nós protegemos nas nossas vidas. E isso que eu falei agora, gente, não se confunde. Eu vou explicar nessas horas, eu vou explicar agora. Todo mundo sabe que cada um de nós temos dons. Então qual é o dom? Vou usar o microfone de exemplo. Qual que é o dom do microfone? Captar o áudio, captar a minha voz para você escutar. E qual que é o... Agora vou usar esse de exemplos. E qual que é o exemplo desse que eu vou usar agora? Esse é de segurar o microfone. Mas como você quer chegar nisso? Eu quero chegar nisso que não precisamos ser carregados por pessoas, não precisamos ser fortalecidos por pessoas. Só Jesus tem nossas vidas. Esse aqui carrega o quê? Microfone. Não precisamos ser carregados por pessoas. Entenda nisso. Eu não quero te dizer que ser carregado por pessoas não é de Deus. Sim, ser carregado por pessoas sim é de Deus. Precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Precisamos ser fortalecidos pela graça do Espírito Santo. E eu quero te dizer, sem relacionamento não entramos no céu. Eu quero te dizer que a graça do Espírito Santo só comove eu e você. Sentimos tanta coisa, tantas faltas, que na verdade sentimos aquilo que nós não desejamos. Presenças só são reais se nós cumprimos. E vamos dizer, se não tiver paz com todos, como nós subir, precisamos ter paz com todos, precisamos ter graça do Espírito Santo para nos entrar nos céus. Precisamos sentir a presença do Espírito Santo. Eu não entendo porque as pessoas não crescem, não decidem crescer na presença do Espírito Santo. Eu não consigo entender porque a presença do Espírito Santo não vai com isso. As pessoas vêm todo dia para a igreja, mas parece que não sente o Espírito Santo. Eu fico entendendo, Deus, porque as pessoas todo dia para a igreja não sentem a graça do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão mais ligadas no passado do que no presente e no futuro. Quando você pegar as coisas do passado e entender que a presença do Espírito Santo é maior do que o presente e o futuro, daí você vai entender que você vai crescer na graça do Espírito Santo. Para entrar na graça do Espírito Santo, precisa de relacionamento. O que é relacionamento? Fazer amizade com todos. Mesmo que nós não gostamos da presença, mesmo que nós não gostamos de muitas pessoas, precisamos se relacionar com pessoas, precisamos fazer amizade com pessoas que nós mesmos nem desejamos contigo. Vai para frente, versículo 13. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa, caminho que conduz à perfeição, e muitos são que entram por ela. E vamos entender que a porta é estreita, é dificuldade para entrar nela. É dificuldade para nós entrar na presença do Espírito Santo. É dificuldade para nós caminhar pela graça do Espírito Santo. É que eu não consigo entender como as pessoas não avançam. Eu não consigo entender como as pessoas
consegue avançar sem a graça do Espírito Santo. Não tem como você avançar sem a graça do Espírito Santo. Queremos crescer? Largamos o mundo lá fora. Queremos crescer? Só a graça do Espírito Santo nos comove. Versículo 14. Porque estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos que a se encontram. Muitos não acharão um dia e ao dizer Deus, eu preguei naquele dia, Deus, eu verei sua palavra, Deus, eu vi muita coisa que o Senhor queria ver em nossos corações. Mas será que você pregou? Será que aquilo que Deus revelou nos nossos corações? Será que aquilo que você pregou é aquilo que Deus queria fazer? Será aquilo que nós pregamos? Será aquilo que Deus fez em nossas vidas pela agenda? E vou citar 3 referências. Davi, quando matou Golias, referência de Moisés que abriu o mar, direção de Deus, referência de Noé. Marco, quanto você quer chegar nisso? Eu quero chegar que 3 fez coisas sem reclamar para Deus, 3 fez coisas sem desobediência para Deus. E que você quer chegar nisso? Eu quero trazer para cá. Quando as pessoas reclamam pelo Espírito Santo, quando o pastor coloca você para fazer alguma coisa, porque reclamamos de tantas coisas que Deus coloca nos nossos corações para ser realizado, de tão pequenas coisas. É que deixa nós tristes é que as pessoas não querem caminhar pelo caminho certo, é que as pessoas querem caminhar pelo caminho errado, porque as pessoas estão certas. As pessoas não entendem que mesmo elas sendo certas, precisa da graça do Espírito Santo. Eu não entendo, muitas tristezas estão nos nossos corações, porque às vezes vem de casa, às vezes vem da escola, porque às vezes soltamos algumas coisas da nossa casa, que vem dos nossos corações, guardam em nossas mentes. Pessoas aqui estão angustiadas com alguma coisa, tristeza, angustiada, porque estão mais machucadas com pessoas lá fora ou aqui dentro, porque pessoas deixam de pregar aquilo que é a verdade, prega para condenar a pessoa, precisa de renúncia, precisamos de renunciar. Mas o que é renunciar? Largar as coisas velhas e pegar as coisas novas. Renunciar aquilo que você tem na sua casa, renunciar aquilo que você tem na sua escola, renunciar aquilo que você precisa fazer nas suas vidas. Muitas pessoas também falam aqui, pessoas ficam presas no passado, pessoas não avançam, não conseguem querer seu critério, pessoas que não conseguem fazer aquilo que o Senhor almeja, porque está preso. O que é preso, Marco? Preso no passado, esquecendo que Deus tem o melhor para o seu futuro, o melhor para o seu presente. Ei, não se esquece, Deus não está no passado, Deus está no presente, no futuro. Não seja carregado por pessoas que não seja na presença do Espírito Santo. Não seja carregado por pessoas que você quer seu mal. Escuta aqui. E não falei aqui na primeira versículo para vocês falar. Não julgueis para que seja julgado. Não julgue os seus irmãos, porque sabeis o dia e a hora que o Senhor vai voltar para nos buscar. Nós sabemos o dia e a hora que o Senhor vem buscar a sua igreja. Eu fiquei muito feliz nessa noite porque o grupo de jovens, que o seu geração falou sobre buscar a igreja do Senhor. E Deus está perto de buscar. Será que nós estamos preparados para buscar a graça do Espírito Santo? Será que nós estamos preparados para buscar aquilo que o Senhor não veja nos corações? Estamos preparados para ser mudanças em nossas vidas a partir de hoje? Hoje vamos tomar o inteiro do sangue do Espírito Santo. Será que nós estamos preparados para fazer uma renúncia em nossas vidas? Primeiro começar pela nossa casa, primeiro pelo nosso espírito, primeiro pela nossa carne. Muitas vezes entendemos, muitas vezes, irmãos, as pessoas não entendem o que é dificuldade. Às vezes pensamos que tristeza, pode levar nós a algum lugar. Não, o Senhor nos fala, tristeza não é nada neste lugar. Precisamos de renúncia em nossas vidas. Versículo 10. Portanto, pelos seus frutos há conhecimento. O que é frutos? Precisamos colher a verdade, precisamos plantar a verdade. O que é a verdade? Falar a verdade sem mentira para os seus irmãos, apontar a verdade para os seus irmãos, acreditar que o Senhor é amor, o Senhor é a verdade. Não precisamos
aumentar a pregação, não precisamos aumentar aquilo que o Senhor tem mandado nos nossos corações. Escute aqui, não se ligue que os irmãos vão falar para você, não se ligue que o mundo vai falar lá fora para você. Espere que a promessa do Senhor esteja guardada na sua vida. Espere que as portas são abertas para você entrar no seu lugar. A tristeza estão se acumulando em meio às situações. Tem pessoas que têm depressão, tem pessoas que ficam presas no mesmo lugar. Tem pessoas que vão pensar, Deus, porque as pessoas não avançam. Deus, porque as pessoas não conseguem sair do meu lugar. Deus, porque as pessoas vêm todo dia no culto, não conseguem se comunhão com Deus. Isso é Deus. Isso é Deus, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu falei, Deus, por que isso, Deus? Porque somos chamados e escolhidos. Precisamos de quê para resgatar o mundo lá fora? Precisamos da minha graça, do Espírito Santo, para formar aqueles que estão lá fora. E Deus deu o livro aberto para nós fazer. Nós podemos fumar e beber e fazer o que nós quisermos. Mas, Marcos, por que você não faz isso? Porque nós somos chamados e escolhidos pela graça do Espírito Santo. Muitos não entendem. As pessoas lá fora pensam que nós dentro aqui estamos presos. Nós pensamos eles que estão presos a eles, porque pensamos, eles têm pouca vida para fortalecer a vida que eles têm. E que a vida que eles têm, o mundo lá fora, aqui que não vale nada. Como estamos lá dentro, estamos prevalecendo nossas vidas para amanhã, estamos prevalecendo nossas vidas para nossos sonhos, que será acontecido em nossas vidas, irmãos. Acredite na promessa do Espírito Santo, acredite que o Senhor será capaz de acontecer na sua vida. Não se esqueça que o Senhor é capaz de acontecer na sua vida. Não se esqueça que a promessa do Espírito Santo é maior do que você mesmo. Tem pessoas que não entendem que a promessa do Espírito Santo é capaz de fortalecer todas as suas empresas que você tem nas suas vidas. Não falei, você é feito de relacionamento. Se nós não ter paz que o irmão que está do nosso lado, como não vai subir. Se nós não ter paz que o irmão que estiver do nosso lado, como não vai subir. Tem gente que existe, mas não vive. O que é a pessoa que existe? Pessoas que é forte, pessoas. Você quer ver? Quando a pessoa te dá um conselho que é cheio da graça do Espírito Santo, você sente a presença. Quando a pessoa não vive, o que é a pessoa que não vive? É a pessoas que vai te dar conselho que não tem a presença do Espírito Santo. Quando a pessoa vai te dar um conselho que não é feito do Espírito Santo, pode durar um dia que não vai fortalecer. Mas quando a pessoa te dá um conselho que é feito da graça do Espírito Santo, pode durar 10 dias, pode durar 30 dias, que isso vai acontecer. Precisamos nos consertar, irmãos. Hoje em dia de Santa Ceia, precisamos de denunciar nossas vidas. Será que nós estamos preparados para tomar a ceia hoje? Será que nós estamos preparados para tomar a ceia, para fortalecer nossos corações, fortalecer nossas almas? Precisamos tirar todo o mal dos nossos corações, precisamos de reportar tudo aquilo que nós precisamos. A casa do Espírito Santo é amor e carinho. Tem pessoas que não entendem que a graça do Espírito Santo só comove pelo amor e carinho. Tem pessoas que não entendem que só você, em Deus, é capaz de quebrar tudo aquilo da nossa casa. Precisamos de quebrar tudo aquilo que não convém nos nossos corações. Precisamos de quebrar tudo aquilo que não é mais capaz de porta do Senhor. Não mais. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, as pratica, que edifica a sua casa sobre as suas rochas. Precisamos edificar nossa casa. Precisamos edificar nossa casa para nós estar na casa do Espírito Santo. Tem pessoas que saem de casa, tem pessoas que não se casam, quando vêm para a igreja, já ficam preparados, porque não sabemos o dia na hora que o Senhor quiser voltar para nós buscar. Não sabemos o dia na hora que o Senhor está preparado, mas o dia que o Senhor tem que colher. Precisamos de renúncia em nossas vidas. Precisamos de nos buscar, precisamos de fortalecer nossas vidas. Versículo 25. E desceu a chuva e correu rios, e assoparam os ventos, combateram, e aquela casa que não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Quando estou edificado sobre a rocha, que edificar? A orar cada dia mais, mas
Dia santo da graça do Espírito Santo. Cada dia nós podemos se consertar pela graça do Espírito Santo. Cada dia nós podemos se renunciar pela graça do Espírito Santo. Cada dia nós podemos largar as coisas velhas e colher as coisas novas. Tem pessoas que guardam as coisas velhas. Tem pessoas que guardam as coisas velhas que não precisam. Mas de nós precisamos ver de coisas novas. Porque aqui o diabo gosta de coisas velhas que estão presas e guardadas nos nossos corações. E como eu falei, cada um de nós tem uma opção. Se não colocar aquela opção em prática, o que será de nós? O que será de nós? O talento escondido em nossos corações, os talentos escondidos, o que será de nós? Eu falei, cada um de nós tem uma opção. E esse microfone aqui é para capturar nossa voz. Esse etapa, se você for aqui, nós colocar nos nossos corações. Versículo 18. E Jesus retornou por si. Uma grande multidão pulou para passagem para outra margem e aproximou de um espírito. Mestre, onde fores e te guiareis? Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perfeição, de muitos são que entram por elas. Desejamos entrar pelas portas que não desejamos. Deus está falando essa noite. Desejamos para nós entrar na porta estreita, porque as portas estreitas estão preparadas para nós entrar. O Senhor busca nós. Precisamos buscar, precisamos agradar o Espírito Santo conforme a sua palavra. Precisamos trazer a nossa alegria em nossos corações. Precisamos largar tudo de mão para fazer aquilo que o Senhor veio em nossos corações. No versículo 7, vou voltar. Não julgueis para que seja julgado. Tem pessoas que julgam irmãos sem saber a vida do outro. Não podemos julgar a vida do outro sem saber a vida do outro. Tem que saber que orar para a vida dos irmãos, orar para a vida deles, orar para interceder para a vida deles, porque não sabemos que no dia e a hora que os irmãos pais precisamos de renúncia também. E nem versículo 4: não tirar dos irmãos, e tira aquele dos teus olhos, e tira a trava do teu olho. Se a trava do teu olho está te incomodando, os irmãos, tira. É melhor para o céu com um olho do que dois. Precisamos de renúncia em nossas vidas. Precisamos ser renovados pela graça do Espírito Santo. E como hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, que eu cuidará de ti. Arrueira no olho dos irmãos. Não deis cães as coisas santas, e nem deitais os corpos, porque a vossas perolas, e que não pisem de vontade dos seus pedaços. A palavra está nos dizendo: não dá o seu corpo pelos cães, porque a presença do nosso corpo já é o templo pelo Espírito Santo. O nosso corpo já é guardado pela graça do Espírito Santo. Precisamos de só renovar nossos corações, irmão. Será que, meu Deus, nós estamos preparados para fazer aquilo que o Senhor nos nossos corações? Hoje é o dia de Santa Ceia. Será que nós estamos preparados para largar as coisas velhas? Será que nós estamos preparados para fazer aquilo que o Senhor nos nossos corações? Versículo 7. Pedi e dá-se vós, buscai e encontrareis, e bateis, abris e gozais. O Senhor já está dizendo: se nós orarmos, se nós planejarmos, se nós pedirmos, o Senhor vai dar aquilo que nós temos nos corações. Eu não entendo porque os irmãos falam: me sinto tão sozinho, se esquecendo que as pessoas estão do lado dele para ajudar. E Deus está ajudando ele cada dia mais. As pessoas querem arrumar emprego para tirar ele da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é maior que o emprego que você tem. A presença do Espírito Santo comove multidões. Precisamos tirar aquilo atrás dos olhos de nós. Precisa tirar atrás de nós. Por exemplo, é melhor ir para o céu com um olho do que dois. Precisamos tirar aquilo que o Senhor não tem feito nos nossos corações. Precisamos ser renovados pelo Espírito Santo. Versículo 19: não te dê tesouro na terra, ou traças, ou ferrugem, tudo consome onde ladrões minam e voltam. Isso que vocês compram, isso que nós compramos, carro, moto, um dia vai ficar aqui, que é a graça do Espírito Santo que é vir tirar, a buscar,
os lavados erguidos pela graça do Espírito Santo. Precisamos, irmãos, todo dia ser preparados pela graça do Espírito Santo. Precisamos ser renovados, precisamos ser capacitados pela graça do Espírito Santo. No versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está no céu. Muitos pedirão naquele dia: Senhor, Senhor, não precisamos dos seus nomes? Em teu nome expulsaremos demônios, em teu nome fizemos essas maravilhas. Então eu lhe darei, altamente, nunca vos conheceis, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. A palavra do Senhor já está dizendo: chegar naquele dia, se não tiver comunhão com Deus, se não tiver com a graça do Espírito Santo, Deus vai falar para nós: apartar-vos de mim, porque eu não te conheço. Precisamos ser renovados, precisamos ser preparados pela graça do Espírito Santo. No 22, é Jesus contando e vendo, disse: ânimo, filha, e tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquela chefe, vendo o instrumento e o povo alvoroço, e disse: retirai-vos-lhe a mina que estava morta, mas logo vira. E logo o povo foi por fora. Então Jesus pegou na mão: menina, levante-se. E espalhou aquela notícia: levante-se e anda. E Jesus está falando para nós hoje: levante-se e anda. Não se lembra do passado. Às vezes nós ficamos tão presos no nosso passado, às vezes ficamos tão presos no nosso passado, esquecemos que presente e futuro estão em nossas mãos. Presente e futuro estão guardados daquilo que o Senhor tem deixado nos corações. Eu não entendo, irmãos, porque as pessoas desistem dos sonhos delas. Capaz de chegar no sonho dela, desistir no meio do caminho. É que aprendi que provas serão na nossa vida para nos fortalecer, provas serão nas nossas vidas para nos capacitar, para nos renovar, para nos capacitar para ser abençoado pela graça do Espírito Santo. Mas que me nega diante do homem, não negarei também, diante do meu Pai que está no céu. Não cuidei de mim, trazer a paz à terra, não vim trazer mais espada, porque eu vim por direções. Honre quando seu pai, filha quando sua mãe, e honra tua sogra. Nós estamos falando aqui: honra sua mãe, honra seu pai, os dias são maiores nas suas vidas. Precisamos honrar nossos pais, precisamos honrar nossa esposa, precisamos honrar nossos esposos. E que faltamos hoje nas nossas casas é amor, desconfiança nos nossos pais. Precisamos de confiança, amizade. Precisamos de confiança para guardar aquilo que tem nos nossos corações. Precisamos de amor, às vezes, em nossas casas. Às vezes, dentro da nossa casa, precisamos de amor, confiança, amizade com os nossos filhos. Precisamos de renunciar aquilo que o Senhor tem guardado nos nossos corações. E naquele tempo, Deus mandou, Jesus disse: graça te dou, porque o Senhor da terra, que te dará coisas sábias entre os rebeldes e os pequenininhos. O Senhor já está te falando: anda com os sábios, porque com os fracos vocês não serão nada, porque andar com os fortes vocês serão capazes, e se vocês andar com fracos vocês serão nada. Porque é maior vocês andar com forte, com a graça do Espírito Santo, e se você andar com fraqueza, se você andar com os fracos, se não tiver a cabeça do Espírito Santo, você não vai crescer. Você dá ouvido para fraco, você não vai crescer. Você dá ouvido para forte, aí você vai crescer. Tem pessoas que ficam tão presas daquilo que ficam as pessoas falando. Tem pessoas que julgam sem as pessoas saberem. Tem pessoas que julgam sem entender aquilo que os irmãos estão passando. Pessoas que estão passando por dificuldade. Tem pessoas aqui feridas por alguma coisa que aconteceu no seu trabalho, alguma coisa que aconteceu na sua escola, alguma coisa que aconteceu nas suas casas. Precisamos tampar as feridas. Não se ligue que as pessoas vão falar para você. Não se ligue que as pessoas, ou até mesmo, não entende que as pessoas só é capaz de renunciar aquilo que você tem. Renunciar não é fácil.
Porque tirar tudo aquilo que você tem e renovar as coisas fáceis não é fácil, irmão. Precisamos nos fortalecer todo dia, precisamos nos preparar. Aquilo que o Senhor tem guardado nos nossos corações já aconteceu há muito tempo. Por que não aconteceu? Porque estamos guardando coisas velhas, estamos guardando coisas que foi passado, precisamos de coisas novas para manter a graça do Espírito Santo. É quando nós estivermos guardando coisas velhas, nunca vamos crescer na graça do Espírito Santo. Precisamos de coisas novas. Qual é coisas novas? Denunciar-se primeiro, tirar as coisas velhas que estão ocupando o seu lar, coisas velhas que estão ocupando aquilo que o Senhor vê nos nossos corações. Precisamos ser guardados pela graça do Espírito Santo. E assim os inimigos, os homens, serão ensorralhados. O que ama o pai, o que ama a mãe de mim, não diga de mim. Que ama o pai, não é digno de mim. O que ama o filho e sua filha, mais do que de mim. E não é digno de mim. E que não toma sua cruz e não segue por mim. E não é digno de mim. O que saber de sua vida é perder? Perder a sua vida por amor de mim. Tem pessoas que não querem perder a graça. Tem pessoas que não querem perder o cansaço pelo Espírito Santo. Tem pessoas que preferem trabalhar, mas se esquecendo que a graça do Espírito Santo está mais comovido do que ele. Tem pessoas que preferem trabalhar o dia inteiro. Eu sou contra os bons trabalhar o dia inteiro, mas o Senhor tem guardado nossos corações. O Senhor tem falado que há momentos que o Senhor tem falado. O Senhor tem falado, renuncia primeiro. Renúncia. Hoje teremos Santa Ceia. Precisamos ser guardados pelo Espírito Santo. Precisamos mudar as atitudes. Quer mudar a atitude? Aquilo que você fazia antes, trocar de novo. O que é trocar? Muda as atitudes. O que você fazia antes, parar. Mudar sua nova pessoa. Trocar de atitude. Quando você trocar de atitude, renunciar, aí você vai crescer na graça do Espírito Santo. Aí você vai crescer uma nova pessoa. Aí você vai crescer tentando ser uma boa pessoa. E o Senhor queira mudar nossos corações. O que pode receber de mim e quem recebe de mim é aquele que me enviou. E quem recebeu o profeta da quarta idade, o profeta receber guardadão do profeta. E quem recebe o justo de qualidade, o justo receber um guardadão de vida. E qualquer que tiver dado, seja um corpo que eu água fria, e desses pequenos, em nome de discípulos, em verdade mordida, porque modo algum poderá o seu guardadão. O Senhor já está nos falando, não os esfriais pela presença do Espírito Santo. Não os esfriais, porque haverá todo dia para nos orar pela graça do Espírito Santo. Não os esfriar pela graça do Espírito Santo. Se nós tivermos todo dia pela graça do Espírito Santo, nós tivermos capaz que todos nós piramos. Se nós tiver a paz que os monta do seu lado, se não tiver a paz que monta do seu lado, você vai subir. Precisamos ter a paz do nosso lado, precisamos ter relacionamento. Quando nós subir, precisamos de quê? Relacionamento. Sempre você fala disso, relacionamento. E relacionamento é o quê? Fazer amizade com 5 pessoas, até mesmo as pessoas que você não gosta. Relacionamento é as pessoas que simplesmente, as pessoas que você gosta e as pessoas que você não gosta. Precisamos ser renovados pela graça do Espírito Santo. Precisamos ser transformados. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, dizendo: eis que algum homem comilão, beberão e amigo publicano, pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Então começou ele a dançar, deu volta de cidade, e operou a maior parte dos seus rodízios, e não haverá arrependimento, dizendo: a ti, porque sendo tio e Sírio fosse feito prodígio, e que fosse, fizeram há muito que ti, arrependido por pano de saco. Por isso, eu digo, que não haverá menos Sírio para ti, diz os juízes do Judá. É como entender essa palavra aqui. Pessoas que não querem crescer na presença do Espírito Santo, pessoas que só querem ficar em canto, pessoas que querem ficar cadeira sentada no Espírito, não querem crescer. O que
dirá dessa pessoa, o que dirá de mim, de você, quando nós não ficamos sentados só pela nossa comissão sentada. Precisamos de cada dia mais. Senhor, renova minhas forças. Senhor, muda as minhas atitudes. Senhor, tira tudo aquilo que o Senhor vê nos nossos corações. Senhor, tira daquilo que eu não quero mais. Precisamos trocar aquilo que o Senhor tem nos nossos corações. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, e disse: todo o reino divide contra si mesmo, e devasta toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo, não o substitua. E o Satanás, discurso de Satanás, está dividido contra si mesmo, como substituirá, pois o seu reino, e se eu expulsar o demônio, por quem expulsar, todos vossos filhos, portanto, eu mesmo serão vossos filhos. Mas eu não expulso o demônio pelo Espírito de Deus. O seguimos temendo chegar à voz do reino de Deus. E como alguém entrar em mercado de demônio, os seus bens primeiros são manifestos, roubalhando, saqueando então sua casa. Então comigo, contra mim, que comigo não ajuda a palha. O Senhor já está falando que sem a graça do Espírito Santo não expulsamos o demônio. Sem a graça do Espírito Santo, sem a comunhão do Espírito Santo, não expulsamos o demônio. O que expulsamos o demônio? Com a graça do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. Às vezes, irmãos, as pessoas lá fora, sem a presença do Espírito Santo, não entendem o que está passando aqui dentro. Porque aqui a graça é tão grande que as pessoas não entendem. Que para nós, para eles, para nós nós somos escravos pela graça do Espírito Santo. Para eles nós somos escravos presos pela graça do Espírito Santo. Para eles sabem que não são presos, são eles. Porque nós somos livres para fazer aquilo que o Senhor tem feito nos nossos corações. Mas por que não fazemos coisas da maldade? Por que não fazemos coisas da maldade? Porque precisamos ser concentrados pela graça do Espírito Santo. Estou terminando, irmãos. Mas aquilo que o Senhor tem feito nos nossos corações, já é guardado. E a última. Estou terminando. Renúncia primeiro. A graça do Espírito Santo será capaz de você. Renúncia primeiro. Quer crescer? Larga as coisas velhas. Quer crescer? Cresça na presença do Espírito Santo. Quer crescer? Renúncia primeiro. Amém? Amém. Quer crescer? Deixa eu agradecer ao Espírito Santo. Amém?